Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 15 e o tema da aula de hoje é reações químicas. Então, vamos iniciar. Equação química é a representação de uma reação química. Então vamos lá. Então aqui, em uma equação química, o primeiro membro são os reagentes, ou seja, aqueles que irão reagir, e no segundo membro são os produtos, beleza? Que é o resultado da reação, beleza? Da reação entre os reagentes. Então nós temos em uma equação química, as fórmulas indicam quais são as substâncias participantes e os coeficientes indicam a proporção de moléculas, beleza? Então, numa equação nós temos que as fórmulas indicam quais são as substâncias participantes e os coeficientes indicam a proporção de moléculas, beleza? Então aqui nós temos os índices, H2, o 2 seria o índice e aqui o 2 é o coeficiente. Beleza? Aqui o 1 seria o coeficiente, o 2 seria o índice. Aqui nós temos o 1 seria o coeficiente, esse 2 aqui seria o índice e aqui o 1 também seria o índice. Então aqui o H2 seria uma fórmula, O2 uma fórmula e aqui H2O uma fórmula, beleza? Então, nós temos que as reações químicas podem ser classificadas quanto à liberação ou absorção de calor, quanto à reversibilidade da reação e quanto à variação das substâncias. A gente vai dar uma olhada em cada uma dessas classificações de reações químicas daqui a pouco. Então, classificação das reações químicas. Vamos ver primeiro a classificação quanto à liberação ou absorção de calor. Então, nós temos uma reação exotérmica, são reações que liberam calor. Por exemplo, a queima de carvão. Então, nós temos que na queima do carvão, a liberação de calor para o meio externo. Então nós temos na combustão do carvão, carbono, reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono em uma combustão completa. Se fosse em uma combustão incompleta, iria formar monóxido de carbono. Como é completa, vai formar dióxido de carbono. Nós temos também reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor. Por exemplo, aqui a fotossíntese, em que nós temos a luz solar, ou seja, fonte de calor, mais a água, mais o gás carbônico, formando oxigênio, água e glicose, beleza? Então aqui seria um exemplo de reação endotérmica, em que há absorção de calor. Podemos classificar as reações quanto à reversibilidade das reações, beleza? Então aqui nós temos uma reação reversível, em que ela ocorre nos 2 centímetros. Então aqui nós temos o H2 e o I2 formando 2HI. E nós temos 2HI formando H2 e I2, beleza? Então ela ocorre nos 2 sentidos, beleza? Nós temos também reações irreversíveis, que ocorrem em um único sentido. Aqui, por exemplo, a gente tem carbono com o oxigênio formando dióxido de carbono. Então aqui nós temos a classificação das reações químicas quanto à variação de substâncias. Aqui nós temos reações de síntese ou de adição, são aquelas em que 2 ou mais substâncias formam substâncias mais complexas, beleza? Então aqui nós temos o 3H2 mais o N2 formando 2NH3, beleza? Nós temos reações de análise que podem ser subdivididas em pirólise, que é quebra pelo calor,
fotólise, que é quebra pela luz, e eletrólise, que é quebra pela eletricidade. Nós temos umas substâncias que irá formar substâncias menos complexas. Então aqui nós temos o carbonato de cálcio, que vai formar o óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Nós temos também reações de troca-síntese, em que uma substância simples irá reagir com uma substância composta, formando uma substância simples e outra composta. Em que então nós temos aqui que o Fe trocou de lugar com o Cu, beleza? O ferro trocou de lugar com o cobre. O ferro estava sozinho, depois ele vai se ligar aqui com SO4, e o Cu que estava com SO4 vai ficar sozinho depois. Nós temos reações de dupla troca, em que duas substâncias compostas trocam elementos entre si. Então nós temos aqui que o Na trocou de lugar com o H. Então o Na trocando de lugar com o H ficou NaCl, e o H trocando de lugar com o Na ficou H2O, beleza? Que é a água. Pessoal, vamos treinar com alguns exercícios. Exercício 1. Quando ocorre decomposição pelo calor, chamamos de pirólise, beleza? É o que a gente acabou de ver. Pirólise é pelo calor, fotólise é pela luz, eletrólise é pela eletricidade, beleza? Então aqui seriam as formas de decomposição. Então seria a alternativa correta, a alternativa A. 2. Considere as seguintes reações químicas e justifique-as respectivamente. Então aqui nós temos uma substância composta, H2S, e o Cl2, que é uma substância simples. Substâncias compostas são aquelas que têm mais de um elemento químico. Substâncias simples são aquelas que só têm um elemento químico. No caso aqui o Cl2, e aqui são dois elementos químicos, o H e o S, o hidrogênio e o enxofre, beleza? Então o Cl trocou de lugar com o S, beleza? Então aqui seria uma reação de simples troca. Aqui nós temos o NaCl formando Na mais Cl. Então é uma substância que irá formar substâncias menos complexas. Então aqui seria uma reação de análise, beleza? Aqui nós temos duas substâncias compostas que irão trocar de elementos entre eles, beleza? Então aqui seria uma reação de dupla troca, em que o H trocou de lugar com o Na, ficando NaCl. O Na trocou de lugar com o H, ficando H2O, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa B. Simples troca, análise e dupla troca. Exercício 3. Na formação do gás carbônico, ocorre uma reação do tipo... Exercício 3. Na formação do gás carbônico, ocorre uma reação do tipo... A, seria do tipo síntese, em que substâncias vão se juntar para formar uma substância mais complexa, beleza? Então, no caso, nós temos o C mais o O2 formando CO2, beleza? As substâncias vão se juntar para formar uma substância mais complexa. Reação do tipo síntese. Exercício 4. É possível, em certas reações, retornar ao compostos iniciais. Isso devido à reversibilidade, beleza? Então, reversibilidade, a reação está ocorrendo a todo tempo nos dois sentidos, beleza? Então, alternativa B de bola. Então, nós temos que a reação está indo tanto
para o sentido dos produtos quanto para o sentido dos reagentes ao mesmo tempo. 5. Uma reação em que ocorre decomposição pela luz é chamada de fotólise, beleza? Alternativa B de bola. Então aqui nós temos a pirólise, que seria a decomposição pelo calor, fotólise, decomposição pela luz, e eletrólise, decomposição pela eletricidade. Exercício 6. Os elementos dos primeiro e segundo membros numa reação química são chamados reagentes e produtos, beleza? Reagentes é do primeiro membro e produtos é do segundo membro, beleza? Então aqui nós temos que reagente seria antes da flecha, primeiro membro, e produtos depois da flecha, beleza? Exercício 7. Ao queimarmos o carvão, ocorrerá uma liberação de calor. Isso caracteriza uma reação do tipo exotérmica, beleza? Exotérmica é uma reação em que há liberação de calor, e endotérmica é uma reação em que há absorção de calor. Então aqui ele pede a liberação de calor, então seria a alternativa A, reação exotérmica. Pessoal, então com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.